de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, internautas. Pastor, professor Jonias. Estamos nos propondo aqui desenvolver uma palestra sobre qual a teologia que devemos estudar a Bíblia. Entender quais os óculos que nós vamos colocar para, numa hermenêutica saudável, entendermos bem a Bíblia Sagrada. O aliancismo, ou também chamado teologia do pacto, a nova teologia da aliança, o dispensacionalismo. Quando Deus criou o mundo, ele já tinha um plano piloto talhado, um eixo norteador geral para seguir. Veja o texto, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele não criou e deixou aí aleatoriamente, mas já tinha um plano, o plano divino através do céu. E qual é esse plano, bem entendido nas vertentes aliancismo, ou teologia do pacto, nova teologia da aliança, ou dispensacionalismo? Vem comigo. A teologia da aliança é uma vertente hermenêutica que interpreta a Bíblia do ponto de vista simbólico e que entende que Deus salva o homem através da graça. Sempre foi assim. Não consegue dividir Israel da igreja. Acha que é um povo só, um povo de Deus. Para reparar certas falhas, certas vulnerabilidades, se sistematizou uma nova teologia, a chamada Nova Teologia da Aliança, e tem como grande divulgador Louis Berkhoff, que foi um teólogo sistemático, reformado, cujas obras têm sido muito influentes na teologia calvinista da América do Norte e da América Latina. Dispensacionalismo, a interpretação consistentemente literal. Aqui não se coloca os óculos do simbolismo na frente da literalidade das Escrituras, e consegue estabelecer uma distinção entre Israel e a igreja. Entende que Deus tratou com o homem de diversas formas em diferentes períodos, chamados dispensações, e aí nós teríamos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. O grande mentor, os dois vultos extraordinários deste sistema teológico foram Eduardo Irving, John Nelson Darby, e também o grande divulgador Cyrus Ingerson Scofield. Esse homem viveu de 1843 a 1921 e nasceu em 19 de agosto de 1843. Morreu no dia 24 de julho de 1921. Foi um teólogo dos Estados Unidos, ministro religioso e escritor, cujo livro best-seller, a Bíblia de referência Scofield, muito conhecido e popular no mundo inteiro, popularizou o futurismo e o dispensacionalismo entre os fundamentalistas cristãos. Então, aqui temos os dois grandes mentores, John Nelson Darby, Edward Irving, e também o divulgador extraordinário Cyrus Ingerson Scofield. A teologia da aliança. A teologia da aliança, conforme já introduzimos, que enxerga a Bíblia Sagrada do ponto de vista conotativo, ou seja, os simbolismos prevalecem em detrimento da literalidade. 3 alianças teológicas. Aí nós temos a redenção, que é a Trindade, obras, aliança das obras com Adão, da graça, Jesus Cristo, a aliança bíblica, sombra da aliança da graça, leis sendo adicionadas ao povo de Deus. E a origem dessa teologia da aliança, também chamada teologia do pacto, foi na Reforma, através do grande expoente da Reforma, John Calvin. Para reparar certas vulnerabilidades,
conforme vos disse, criaram a nova teologia da aliança. Nova teologia da aliança. Essa nova teologia da aliança tem como grande divulgador Louis Berkhoff, que é um teólogo sistemático reformado cujas obras têm sido muito influentes na teologia calvinista da América do Norte e da América Latina. Ela afirma a nova aliança cancelou as alianças anteriores, a lei de Cristo, e aí a divisão entre lei moral, lei cerimonial e lei civil, sendo que a lei cerimonial morreu com Cristo, a lei civil prevalece para a nação, para o povo de Israel, e a lei moral é que prevalece do ponto de vista espiritual. Mundo evangélico, essas teologias, a teologia da aliança, a nova teologia da aliança e o dispensacionalismo, agregam vários segmentos e denominações conhecidas no mundo evangélico. Nós temos os reformados, os presbiterianos e os metodistas, a teologia da aliança. A nova teologia da aliança, os batistas, da Convenção Batista Brasileira. E no dispensacionalismo nós temos os batistas regulares, a Assembleia de Deus, tanto Madureira como da Missão, e o neopentecostalismo. Estes são os grupos que se agregam nas diversas teologias da aliança, nova teologia da aliança e dispensacionalismo. A pergunta que não quer calar é: qual dessas três teologias tem uma hermenêutica consistente, suficientemente capaz de nos encaminhar bem na senda da salvação? Ou seja, qual dessas nos desfechará num porto seguro? Vamos entender mais profundamente. E você pode estar perguntando: por que sistematizar? Por que organizar? Por que um cristão gentio não guarda o sábado, por exemplo? E aqui na teologia da aliança, a lei é apenas um guia moral, substituição pelo domingo, no caso do sábado. Na nova teologia da aliança, Cristo já cumpriu as leis cerimoniais, o cristão não deve cumprir leis cerimoniais do Antigo Testamento. Tá aí. E eu vos adiantei que a Torá, por exemplo, tem 613 mandamentos, dentre os quais nós temos a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. A lei civil servindo apenas para o Estado de Israel na atualidade, a lei cerimonial morreu com Cristo e a lei moral prevalece do ponto de vista espiritual. No dispensacionalismo estamos na era da graça e não na era da lei. Então, dentro desse sistema que entende que Deus tratou com o homem de diversas formas, a lei deveria ser observada apenas na dispensação da lei. E como estamos na dispensação da graça, não na era da lei, então não há necessidade de se cumprir a lei e guardar o sábado. Quais as alianças na Bíblia? Será que tem consistência bíblica a questão das alianças? Deus fez aliança com o homem? Vamos entrar um pouquinho mais profundamente sobre esta temática para absorvermos algumas lições interessantes. E, ao cabo, estaremos visualizando a teologia, cuja hermenêutica poderá, com consistência, nos encaminhar bem ao porto seguro. Deus fez 7 alianças com o homem. Nós temos esta realidade bíblica, aliança adâmica. E aí pode-se dividir a aliança adâmica em duas partes. A aliança edêmica, que foi quando da inocência, o homem não tinha pecado ainda, e a aliança adâmica, que é da graça. E aqui a teologia do pacto diz que sempre Deus tratou com o homem e o salvou através da graça. E Gênesis 3, 16 a 19. A aliança edêmica é encontrada em Gênesis 1, 26, 30, 2, 16, 17. Ela delineia a responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. A aliança adâmica incluía as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para esse pecado, Gênesis 3 e 15. Pois bem, então aqui podemos ver nessa aliança adâmica dividida em duas partes. Uma primeira parte quando o homem não pecou, no primeiro momento, não tinha pecado ainda, e
que também é chamada a inocência, e a aliança adâmica da graça, porque depois que o homem pecou, Deus providenciou formas através da sua graça, que é um favor não merecido, para recuperá-lo. Aliança noética. A aliança noética foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, especificamente foi entre Noé e Deus e a humanidade em geral. Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com um dilúvio. E aí nós vamos ver Gênesis no capítulo 9. Deus deu o arco-íris como sinal da aliança, a promessa de que toda a terra nunca mais teria um dilúvio e um lembrete de que Deus pode e vai julgar o pecado. Segundo Pedro 2:5. A terceira aliança, a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, em Gênesis aí nós temos capítulo 12, de 1 a 3, aí, capítulo 12 de Gênesis, que começa na chamada de Abraão. Nós temos uma farta referência bíblica aqui, 6, 7, 13, 14, 17, 15, 17, 1 a 14, 22, de 15 a 18. Nesse pacto, Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Ele, pessoalmente, prometeu que faria o nome de Abraão grande. E aí nós temos o registro em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que Abraão teria inúmeros descendentes físicos, Gênesis 13 e 16, e que ele seria o pai de uma multidão de nações, Gênesis 17, de 4 a 5. Deus também fez promessas a respeito de uma nação chamada Israel. Na verdade, os limites geográficos da aliança com Abraão são mencionados em mais de uma ocasião no livro de Gênesis. E aí nós temos referências 12, de 7, 13, de 14 a 15, de 15, de 18 a 21. Uma outra provisão da aliança abraâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão, Gênesis 12, 3, 22, 18. Esta é uma referência ao Messias que viria da linhagem de Abraão. Então, nós vamos ver aqui que através dessa aliança abraâmica, Abraão sendo colocado num patamar privilegiadíssimo, ele seria alvo das atenções de Deus para abençoar todas as demais nações da terra. Hoje nós temos Abraão honrado e reverenciado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islamismo. Todos o reverenciam Abraão. Sabemos que o islamismo é oriundo na pessoa de Ismael, filho de Abraão com Agar. Então, essas bênçãos, essa aliança foi consubstanciada de forma consistente em todos os aspectos. Ele é pai de inumeráveis povos, nações, honrado entre as religiões maiores da terra, islamismo, cristianismo, judaísmo, a aliança abraâmica. Continuando as alianças. A aliança palestiniana ou palestina. E nós temos aí Deuteronômio 30, de 1 a 10, a aliança palestina amplia o aspecto da terra detalhado na aliança abraâmica. Porque na abraâmica, Deus promete uma terra a Abraão. E aqui é detalhado essa aliança, como seria distribuída essa terra, de acordo com os termos deste pacto. Se o povo desobedecesse, Deus faria com que fosse espalhados pelo mundo, Deuteronômio 30, de 3 a 4. E isso aconteceu, o chamado diáspora, que os hebreus, os judeus foram espalhados pelo mundo afora. E o Estado de Israel foi aniquilado até. Primeiro foi levado em cativeiro pela Síria e depois pela Babilônia e depois retornou do cativeiro. Mas ele acabaria restaurando-os em uma nação. Isso aconteceu. Depois de ficar 70 anos no cativeiro, voltou, depois foi novamente aniquilado, porém, que aconteceu o diáspora, porém, Israel foi restabelecido no ano de 1948, criado novamente o Estado de Israel. Quando a nação for restaurada, então eles vão obedecê-lo perfeitamente, versículo 8, e Deus fará com que prosperem, versículo 9.
Então é uma aliança palestina. O Estado de Israel foi restabelecido. A terra foi readquirida. Então é uma verdade bíblica. A quinta aliança, aliança mosaica, Deuteronômio 11. A aliança mosaica era uma aliança condicional que ou trazia bênção direta de Deus pela obediência ou maldição direta de Deus pela desobediência sobre a nação de Israel. Conforme obedecesse ou não, então seria abençoado. Uma parte da aliança mosaica, Êxodo capítulo 20, aí nós temos o decálogo, ou seja, eram os 10 mandamentos, e o resto da lei, que continha mais de 600 comandos, cerca de 300 negativos e 300 positivos. Os livros da história do Antigo Testamento detalham, e aí nós temos os livros históricos de Josué até Esté, como Israel sucedeu ou fracassou miseravelmente em obediência à lei, Deuteronômio 11, 26 a 28, detalha o tema de bênção ou maldição. Se fizeres assim, assim, será abençoado. Se não fizeres, será amaldiçoado. E assim, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos uma série de recomendações, de orientações para a bênção. E aí nós temos aqui a aliança mosaica. A sexta aliança, a penúltima, aliança davídica. 2 Samuel 7, de 8 a 16. A aliança davídica amplifica o aspecto da semente na aliança abraâmica. As promessas feitas a Davi, nessa passagem, são significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre e que o seu reino jamais deixaria de existir permanentemente. Versículo 16. Obviamente, o trono de Davi não tem estado em vigor em todos os momentos. Haverá um tempo, no entanto, quando alguém da linhagem de Davi vai novamente sentar-se no trono e governar como rei. Este futuro rei é Jesus. Lucas 1, 32 a 33. Então, aliança davídica. E nós sabemos que Cristo, ele vai implantar o seu reino milenar e o reino de Davi será próximo. E ele é da linhagem de Davi. O rei esperado no milênio, Jesus Cristo. E a última dispensação, que é a nova aliança, Jeremias 31, de 31 a 34, a nova aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel e no fim das contas com toda a humanidade. Na nova aliança, Deus promete perdoar os pecados e haverá um conhecimento universal do Senhor. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés, Mateus 5 e 17, e criar uma nova aliança entre Deus e seu povo. Agora que estamos sob a nova aliança, tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei. Temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito. Efésios 2, de 8 a 9. Então nós temos aqui as 7 alianças feitas com o homem. Essas alianças são representativas e de grande significância na história do povo de Deus. Vamos ver aqui um pouco da história do dispensacionalismo, tendo início no século XIX, na Inglaterra, por Edward Irving e John Nelson Darby. O dispensacionalismo foi promovido por muitos pregadores populares, tendo dentre eles Cyrus Scofield. Em um aprofundamento na história do dispensacionalismo, pode-se afirmar que, como conceito, essa teologia surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, mas como um sistema hermenêutico no final do século XVII, e como teologia propriamente dita no século XIX, tendo como principal divulgador aí o Scofield. Um fator principal para a difusão dispensacionalista foi a Bíblia de Cyrus Ingerson Scofield. Esse homem viveu de 1843 a 1921. O período de maior crescimento do dispensacionalismo começou na segunda metade do século XIX
e durou até mais ou menos 1940. De 1950 a 1985 surgiu o dispensacionalismo revisado e de 1980 o dispensacionalismo progressivo a partir de Roberto Sayers. Tá aí. Então, o dispensacionalismo tem o seu histórico mais recente, se firmando como teologia com hermenêutica consistente a partir do século XIX. Agora você pode estar me perguntando, e eu quero cabalizar esse vídeo, mas dizendo o seguinte, tentando responder a pergunta sua: qual a teologia que eu devo adotar para sair-me bem numa correta interpretação? Qual dessas vertentes, o aliancismo ou teologia do pacto, a nova teologia da aliança ou o dispensacionalismo? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual desse sistema, dessas teologias, tem uma hermenêutica consistente, capaz de me orientar bem e que eu posso confiar? Apesar de ser mais recente, o dispensacionalismo é, hoje, a teologia que abarca o maior número de adeptos, em razão da sua grande divulgação através de Cyrus Scofield e com seus dois grandes mentores citados aqui. Entende que Deus tratou com o homem de diversas formas, em diferentes períodos. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, colocando os óculos desta teologia dispensacionalista, nós vamos enxergar Deus tratando com o homem de diversas formas, na verdade. Tratou com o homem nos primórdios, na dispensação da inocência, de uma forma. Depois que o homem pecou, a dispensação da consciência, Deus tratou com ele de outra forma, providenciando meios, e aí entrou em ação a sua graça, que favor não merecido. Antes de pecar não houve graça, não tinha como se propiciar um momento favorável a alguém que não tinha merecimento, porque na verdade Adão não tinha pecado. Deus tratou com o homem no governo humano depois do dilúvio, ou a dispensação pós-diluviana. Nós temos aí Deus tratando com o homem de outra forma. O homem achou que era senhor de tudo, até fez a Torre de Babel e entendeu que deveria se contactar com Deus através de meios físicos e matemáticos, fazendo uma monumental torre. Depois, patriarcal, Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, está registrado a sua chamada, e prometeu fazer dele uma bênção e que todas as nações seriam abençoadas. Ele seria o paradigma, a dispensação patriarcal, os patriarcas. Abraão, o nosso pai na fé, patriarca por excelência, pai das alturas. Depois, a dispensação da lei, quando Deus deu o decálogo a Moisés no Monte Sinai. Cronometrou tudo e deixou debaixo de certas leis para que o homem cumprisse. Deus tratou de outra forma para mostrar que o homem não se salvaria por meios milimétricos delineados por leis e por padronizações de comportamentos. Na dispensação da graça, começando no Calvário, quando Cristo morreu e deu sua vida por nós, agora um favor não merecido ao homem. A dispensação do milênio, depois que Cristo buscar a sua igreja, ele vai retornar depois da grande tribulação e estabelecer o seu reino milenar. Então, Deus tratou com o homem de diferentes formas. Eu aconselho e recomendo esta teologia para colocarmos os óculos dela para enxergarmos as páginas da Bíblia Sagrada, porque ela tem uma consistente hermenêutica capaz de nos bem orientar. Que Deus nos abençoe.